Tá. A primeira pergunta é a analogia que eu faria é de que os Estados Unidos, e não é só os Estados Unidos, não é só o Federal Reserve, é o mundo todo, mantendo taxa de juros artificialmente baixa e inundando o mercado com capital, é mais ou menos análogo a um piscinão que está transbordando, e o Brasil é a piscininha ali, um vaso comunicante, vai transbordar, é óbvio. Então o Brasil é a bola da vez, por alguns motivos ele ficou bonito na foto, e ainda tem juros mais altos e coisa do tipo, então atraiu muito capital. Então, sem dúvida, eu acho que é um fator de risco, uma bolha hoje em dia no Brasil, por exemplo, causada em parte pelo excesso de liquidez do mundo. E apenas um conhecimento teórico de economia faria você poder entender um pouco esses mecanismos de causa e efeito, né? Porque o Greenspan e agora o Bernanke estão atentos à bolha nos Estados Unidos, estão falando que não tem bolha nos Estados Unidos, mas estão ignorando que pode ter efeitos e sequelas em outros países, em outros lugares do mundo. Eu acho que é um risco, sem dúvida. A segunda, os Credit Default Swaps, os CDS. Chegou a 70 e tantos trilhões de dólares esse mercado. Originalmente, o mercado de derivativos como um todo, ele deveria funcionar para redução, para transferência de risco. Então, ele traria mais eficiência ao funcionamento do mercado. Eu concordo com isso na teoria, mas eu acho que na prática, às vezes, o negócio cresce tanto, e aí a gente pode discutir, mas muitas vezes por intervenções do próprio governo. Ele cria regras que o mercado vai dando um jeito de driblar. E aí você cria incentivos a coisas, a certas aberrações que não haveria, na minha opinião, se fosse de fato um livre mercado. Então tem a impressão digital do governo em todas as cenas do crime. Mas o fato é que o CDS realmente ficou numa proporção, num tamanho tal, que passou a representar um risco maior do que o papel que ele tinha para fazer, que era de arbitragem e de deslocar o risco entre os diferentes agentes. Isso não aconteceu na prática. O próprio Warren Buffett gosta de falar que derivatives é como uma bomba relógio, né? Um negócio criado para melhorar a eficiência do mercado, só que dependendo da trajetória que isso assuma, que tome, isso pode representar um risco ao próprio mercado. E o BNDES, o problema maior que eu vejo não é reduzir taxa de desconto para valuation, o maior risco que eu vejo é mal investment, na veia mesmo. Quer dizer, o BNDES ele tira dinheiro dos taxpayers, ele transfere com subsídio, porque o Tesouro capta a taxa Selic, e o BNDES repassa a juros subsidiados. Então ele retira dinheiro do taxpayer, repassa para meia dúzia de grandes empresas que vão investir de acordo com critérios, muitas vezes, políticos. Porque o sujeito que tem o carimbo na mão, ele tem interesses políticos e não econômicos. Então, o risco que eu vejo maior é mal investment mesmo e perda de liberdade econômica. Você está concentrando o crédito do país nas mãos de poucos governantes. Isso não pode ser um modelo eficiente e destrói a liberdade a médio prazo. Uma pergunta aqui do Tiago, ele diz, temos aqui no Brasil um grande déficit de infraestrutura e moradia. Como podemos contornar esses problemas sem grande acesso à liquidez, já que o problema acaba criando uma grave crise social, né? Seria como dizer, professor e Rodrigo, como o governo não auxiliaria nesse problema? Rodrigo? Sempre tem demanda por certos bens, sempre estamos numa situação da escassez. Isso nunca vai mudar. E a única chance que temos para melhorar nossa situação é seguir os sinais do mercado, também com estes problemas que se chamam sociais. No mesmo ponto posso dizer, nós temos somente falta de moradia, ou falta de infraestrutura, ou falta de educação, tudo está numa falta, e quando se procura uma certa priorização do governo, sempre cria esta ilusão que podemos fazer tudo no mesmo tempo. Agora chega no Brasil a Olimpíada, depois chega a Copa Mundial, precisamos fazer muito mais para esporte, novos estádios, etc. Assim, esse limite a ideia de investimento, e especificamente se fazemos esta priorização no contexto do Brasil. Isto eu acho altamente errado e problemático. Precisamos deixar mais e mais ao mercado.
onde tem quase uma seleção de prioridades individual e o mercado vai responder por esta priorização. Só corroborando, give freedom a chance. Quem disse que o mercado não pode atender a demanda de moradia de baixa renda? Ele pode, e teria crédito para isso se o mercado não tivesse tanta interferência do governo, né? No início, as pessoas esquecem, tem memória curta, no passado recente tivemos o BNH, e quebrou, né? Porque o critério é político. Minha Casa Minha Vida tem um interesse político, eleitoreiro por trás. Então, a chance desse programa causar distorções e conceder crédito que não devia e gerar um problema à frente é muito maior do que você tirar o Estado da frente e deixar o mercado agir. E, além disso, também questiono a necessidade da casa própria. Isso também é uma outra coisa meio populista na cabeça das pessoas. Eu, até um ano atrás, morava de aluguel, por escolha própria. Morei 6, 7 anos alugado. Quer dizer, deixa o mercado funcionar em paz, que vai haver investimento em moradia e vai haver gente alugando, se o mercado puder funcionar. Uma coisa que eu vejo no Brasil com muita tristeza é que a maioria dos debates acaba caindo por uma espécie de monopólio da virtude. Quando você vai debater, por exemplo, a questão delicada de moradia, todo mundo gostaria que as pessoas estivessem em casas. Só que você vai monopolizar a virtude, ou seja, se você não defende o meio estatal para dar casa para quem não tem condições de comprar uma casa, então você é contra a própria existência da casa para o pobre. Você é um insensível. Então esse monopólio da virtude é que é muito cruel. Vamos argumentar e vamos mostrar que a intervenção do Estado nesse importante setor causa mais estrago do que solução. Mais importante do que moradia é a alimentação. Sem alimento nós morremos. E o mercado cuida muito bem disso. Pelo contrário, quando o governo tentou monopolizar a produção de alimentos na China, com Mao Tse-tung, ou na União Soviética, com Lenin, depois Stalin, o que tivemos foi milhões e milhões de mortos de fome. Então vamos parar com isso, deixa o mercado funcionar em paz, que ele vai gerar moradia alugada ou própria para os pobres também. Por favor, temos uma pergunta aqui da plateia. Infelizmente a gente está chegando perto aqui do nosso horário limite. Por favor. Pode. Bom, meu nome é Gilberto Simões Pires, já somos amigos, o Rodrigo, já conheço há muito tempo. E eu tinha pergunta para os dois. Eu vou começar com uma pergunta para o professor Miller, porque hoje as volatilidades dos mercados estão muito presos a uma possível decisão daquilo que pode acontecer não só com a Grécia, mas os países que compõem o chamado PIG. E a Grécia ficou claro até pelas declarações da Alemanha, dizendo que a situação era muito complicada e que provavelmente eles deveriam sair da zona do euro. Aquilo repercutiu de uma maneira interessante, porque me parece que detonaram a ponte, quem entra não pode sair. Porque se sair agora, eles vão ter que constituir a nova moeda da Grécia, ou a velha moeda da Grécia, e automaticamente eles estariam fora das possibilidades de financiamentos. Portanto, os outros países que compõem esse chamado PIGS podem justamente também sofrer do mesmo problema. Se não sofrerem, nós veremos de novo o intervencionismo e não a solução. Eu gostaria de saber a sua opinião e faço a pergunta para o Rodrigo. Rodrigo, é bem provável que dentro de pouco tempo, não sei se esse ano, mas ano que vem, nós estaremos fazendo aqui no Brasil algum seminário não da economia austríaca, mas da economia bolivariana, porque ela anda crescendo de uma maneira bastante acelerada e nós estamos vendo isso tudo que está aí. O intervencionismo é parente muito próximo do mercantilismo. E nós vivemos no Brasil um sistema mercantilista que, infelizmente, ninguém aborda, porque as pessoas dizem que aquilo é um capitalismo quando não é. E também dizem que isso é um falso socialismo e também não é. É um programa de interesses onde o BNDES é justamente aquele que é o órgão, o braço financeiro que atua diretamente no mercantilismo. Então eu gostaria de que essas duas perguntas fossem respondidas. Obrigado. Para entender o euro, eu já tinha várias controvérsias com colegas, especialmente no exterior ou fora da Europa, e entender que o euro, a União Monetária Europeia, é em primeiro lugar um projeto político. Né? A União Monetária é uma medida. Né? E às vezes se pensa erradamente
que a União Monetária é a meta econômica, né? Mas é uma medida para fortalecer a união política e por isto, eu posso ser errado, mas por isto estou bastante seguro que não vai ter saída deste sistema. O problema que eles têm, e isso não é não estou em favor disso, somente queria explicar como funciona o sistema atualmente. Temos o problema que na Constituição do Banco Central tem este no bailout clause, né, cláusula que o Banco Central não deve financiar déficits estaduais dos diferentes governos, mas a Grécia precisa agora uma forma de bailout e agora vai entrar quase uma ajuda de alguns países específicos, especificamente Alemanha e França, que juntos vão dar estes empréstimos para a Grécia, mas eles precisam fazer um grande show, fazer um grande problema fazendo isto, que já está certo que vai acontecer, mas eles querem fazer isto para dar um exemplo. Oi, Grécia, tu vas a receber, mas dá cuidado os outros PIGs, né? Portugal, Irlanda e Espanha, né? Você precisa dar cuidado que está acontecendo, não é quase a norma, não é quase uma forma de show que está acontecendo, mas o facto que como eu interpreto a situação é que vai acontecer um bailout, agora são 20 ou 30 bilhões de euros e eles vão aumentar, e para não aceitar a saída da Grécia. Talvez com um pacote de Alemanha e França em favor de Grécia. Predomina no país uma mentalidade de economia soma zero. É um ranço marxista, onde para um ganhar, o outro deve perder. E é o que Mises chamava de militarismo, né? Mentalidade mercantilista, de que há uma guerra entre nações. E eu acho curioso que até mesmo economistas liberais caíram nessa armadilha e repetem que o Brasil exportou tanto, começam a enxergar tudo como nação, a hipostatização desse conceito, que esquece que por trás disso estão indivíduos. Quer dizer, eu tenho um déficit comercial enorme com o McDonald's. O McDonald's nunca comprou nada de mim e eu vivo comprando sanduíche lá. Eu tenho um déficit comercial grande com o McDonald's. Mas isso não me preocupa muito. Né? Esse excesso de preocupação com superávit comercial, com coisas do tipo, isso é totalmente atrasado e predomina no Brasil essa mentalidade de guerra, né? Onde você exportar é bom, você importar é ruim. Né? E é curioso, porque se dois povos entrarem em guerra, uma das primeiras coisas que o exército inimigo vai fazer é tentar atacar seu acesso a produtos importados. Ele vai tentar derrubar um porto, ele vai tentar destruir uma ponte. E é curioso que ele conta com um aliado muito grande nos países normais das democracias, que é o próprio governo. O que o governo faz com a gente é isso. Ele vai criando obstáculos que um inimigo teria total interesse em criar numa guerra. E ele vai criando obstáculos para importação de produtos. E por causa dessa mentalidade, que é ruim o Brasil, os brasileiros importarem. Então, agora, eu espero que o seu prognóstico pessimista não se concretize. De fato, a economia bolivariana está conquistando muitos adeptos aí, na base da retórica sensacionalista. Eu espero que nós, com argumentos mais interessantes, consigamos frear um pouquinho isso, porque é preocupante mesmo. Concordo com você. Infelizmente, nosso tempo de perguntas para esses dois palestrantes, para o Rodrigo e para o professor Miller, acabou. Eu sei que várias perguntas não foram respondidas, tem aqui várias perguntas super interessantes, mas vou tentar realocar para a nossa segunda parte do ciclo de palestras, algumas para os outros palestrantes, se for o caso, e se der para fazer isso naturalmente. A gente vai ter agora um horário de almoço, e eu peço a todos vocês para estarem aqui de volta às 15h, para quando vai recomeçar nosso ciclo de palestras. Muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez.